registro e eu acho que toda essa história ela realmente pode contar melhor do que eu. Me desculpe, mas eu prefiro que... Tudo bem. Então vamos ver que a mãe Nita possa nos contar um pouquinho da história, mas vamos colocar duas curimbas, escolher curimbas de caboclos para homenagear a mãe Nita, ao Centro Pai Gaspar, que é um centro, como eu falo muitas vezes, de tradição, que é Caxias do Sul. E depois nós retornaremos para a mãe Nita contar um pouquinho da história da fundação do templo. Quando foi a origem, como é que começou essa instituição tão presente, tão forte em Caxias do Sul. Nós vamos e convidamos vocês, fiquem aí que nós já retornaremos. Jurema, oh Jureme, Jurema. De pena, filha de Tupinambá, rainha da pontareia, nunca se viu ela errar. Tem a pele bronzeada, os olhos cor do luar, passa correndo nas folhas, não se ouviu seu pisar. É uma cabocla de pena. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha da pontareia, nunca se viu ela errar. Tem a pele bronzeada, os olhos cor do luar, passa correndo nas folhas, não se ouviu seu pisar. É uma cabocla de pena. Todo caboclo do mar, é uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha da pontareia, nunca se viu ela errar. Tem a pele bronzeada, os olhos cor do luar, passa correndo nas folhas, não se ouviu seu pisar. É uma cabocla de pena. Saravá, fogo de Guiné, sai o fogo da folha, sai o fogo da folha, sai o fogo da pressa. Ok, minha cabocla jurema, segura sua tira, segura bem, segura seus cabrinhos. Areia não pode demandar. Água vai embora, areia fica no lugar. Água com areia não
Muito bem, estamos de volta falando dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias, com o programa A Voz da Umbanda. Nesta oportunidade, então, eu vou pedir para a Mãe Nita contar a história, claro, um resumo da história do Centro de Umbanda Pai Gaspar, Alvorecer da Jurema. Muito importante, uma instituição antiga em Caxias do Sul. A senhora nos brinde, então, um pouquinho da história desse terreiro. Bom, a fundadora foi minha mãe. O nome protetor dela, Pai Gaspar, Preto Velho. Então, assim, na realidade, a minha mãe começou trabalhando assim, como ela veio de filhas de benzedeiro, que o meu avô já era benzedor, né? Então, a minha mãe trouxe essa natureza, essa graça, ela benzia muitas pessoas. E daí, ela começou a benzer na cozinha, benzia um, benzia outro, e daí as pessoas foram chegando. Aí depois ela viu que não dava ali. Ela desceu para baixo no porão, que é onde a Mari tem a biblioteca. Ela tinha o centrinho dela ali era Xambati. Ela tinha uns 4 médicos que trabalhavam com ela. Aí foi que também ali não dava mais. Daí ela fez meia água no fundo do terreno. E essa meia água ela fez e depois a meia água ficou pequena. Era um trabalho dela assim. Ela trabalhava, na realidade, o centro naquela época ela trabalhava segunda, quarta e sexta. Era os dias que ela trabalhava. Porque a minha mãe também era cartomante. Então, na terça, na quinta e no sábado, ela via carta para quem quisesse, fosse uma carta. Então, ela tinha esses dias de trabalho. Aí foi que aquela meia água foi ficando pequena. Daí, a gente aumentou mais para frente um pouco, ela aumentou um pouco a casa. E ali ela trabalhava os trabalhos dela, sempre gente, médio. Ela atendia na época muita gente de Vacaria, Bom Jesus, pessoas que vinham de fora. Às vezes ela botava até um colchãozinho lá, porque naquela época não tinha ônibus toda hora, né? Então as pessoas vinham, tinham que pousar, ser atendida, pousar e no outro dia ir embora. Então ela fazia todo esse tipo de trabalho. Dava o café da noite, no outro dia café, porque eles tinham que dormir, porque não tinha como eles voltar. E ali nasceu, já tinha nascido o Pai Gaspar, mas já era. Então ela trabalhou muito nesses anos. Minha mãe trabalhou praticamente, acho que 40, faz 20, mais de 40 anos trabalhando em função do centro. Ela teve vários médios, né? Quando ela faleceu, ela tinha 35 médios. E um dos médicos que deu muito apoio para ela, muito alicerce, foi o Adilson, que hoje em dia não está mais lá. Então ela tinha a Genesi, que era média da casa, tinha a falecida Ilka, tinha a Lucilva, que hoje em dia é dona de terreiro, né? Eu não sei onde fica, mas eu sei que ela usa muitos trabalhos semelhantes ao nosso. É um terreiro pequeno. Então, o Centro Pai Gaspar, ele teve esse nascimento. Essa doação da minha mãe. Agora eu vou fazer uma criticazinha, posso? Que hoje em dia as pessoas entram no terreiro e tudo, eles não têm muito comportamento de uma busca dentro da Umbanda. E a Umbanda, como a mãe sempre praticou, amor, caridade, doação, porque nós temos que se desprender, doar. E era isso que a mãe fazia, ela tinha uma doação extrema, porque para ela não existia horário. Ela atendia criança, velha, aquele que precisasse. Então, ela já veio por natureza um conhecimento muito grande. Ela já trouxe de raiz o próprio pai dela. Então, o Pai Gaspar tem toda essa caminhada, né? E hoje em dia está no tamanho que ele está. Quase não comporta mais a casa, mas tem bastante médio. Mas quando a mãe faleceu, ela tinha 35 médio e eu levei um mês na terreira fechada e depois dei continuidade. Mas não foi fácil.
Foi bem difícil para mim começar aquela caminhada do Pai Gaspar, que a minha mãe tinha uma experiência, uma dom, não deve falar. Que isso a gente tem que dizer, ela tinha uma experiência, né? De toda aquela caminhada dela. E daí, a parte espiritual me empurrou praticamente para ali, para mim ficar no Pai Gaspar. Então daí, o Adilson foi um dos companheiros que me ajudaram, outros tinham ali, a trocar o nome, a continuação. Aonde foi Pai Gaspar Arvorecer da Jurema, porque a Jurema é minha protetora. Deus me deu 17 anos. Né? E aí eu abracei a Umbanda, com muito amor e muito carinho. Eu queria que as pessoas valorizassem mais a Umbanda, procurar ler, fazer cursos, entender o que significa ser umbandista. Né? Porque só ir lá tomar passe incorporar, às vezes não é tudo isso. Só precisa entender mais alguma coisa sobre as raízes da nossa Umbanda, que é muito certificada. Foi muito preconceito. Minha mãe passou muito preconceito, eu também passei um pouco. Hoje em dia já é bem aberto, mas muito preconceito ainda existe da Umbanda, as pessoas chegarem a dizer, eu sou umbandista. Então, eu me conto feliz pela casa, pelos médicos todos que eu tenho um médico lá, beirando 35 anos, né? Então, é 2 médias das mais velhas que eu tenho na minha casa, que foi no tempo da nós começar a minha mãe, que é o Edith e a Julieta. Depois os foram indo, né? Então, nessa continuação, minhas filhas também me ajudaram para o centro chegar onde chegou, com o número de médios. Mas ainda falta muita coisa de muitos médios, que é a doação, o amor, entende? Então, por isso que às vezes tem gente que diz a Umbanda é ingrata. Não, não é a Umbanda que é ingrata, as pessoas que são ingratas. Então, porque às vezes a pessoa entra num centro, numa terreira, eles querem o milagre. E o milagre existe dentro de nós. A tua doação, o teu amor, a tua caridade. Todos nós temos a nossa bagagem. Então, falo por mim mesmo. Eu jamais imaginaria que eu ia praticamente perder quase toda a minha visão e a minha audição é muito pouca. Aí eu vou dizer assim, carga, é castigo? Não. Era a minha bagagem. Todos nós temos a nossa bagagem. Então era a minha bagagem que eu tenho que carregar. Mas ainda eu agradeço por ela ser assim. Porque dentro da Umbanda que eu me senti confortável. Então a terreira Pai Gaspar, ela nasceu assim, nesses pedacinhos colocados, que é hoje a nossa terreira Pai Gaspar Arvorecer da Mãe Jurema, né? Muito bom, colocação da Mãe Nita, que é dirigente desse terreiro de Umbanda tradicional. Mas eu quero colocar na conversa a Maristela, que ela também tem informações importantes para fazer um complemento do que a Mãe Nita acabou de dizer. Se nós fôssemos colocar mais ou menos em tempo de duração, tu falavas aqui em off, 1960 mais ou menos. Mais ou menos que surgiu, né? Trabalho todo com o terreiro. E ela trabalhou, daí a mãe, não sei se a mãe pode falar o tempo que a avó então começou a trabalhar na falecida Castulina, né? Aí eu não sei se pode colocar esses onde ela trabalhava, que a Thaís, Aí não sei se quer colocar essa. Se ela coloca. Quem é o Pai Gaspar? É o Preto Velho. Esse mentor é o Preto Velho que a minha avó trabalhava. Agora, o nome Pai Gaspar, ela colocou por quê, mãe? Não sei daí. Porque quando ele veio, que ela começou a trabalhar, ele falou o nome dele. E daí uma média do Rio de Janeiro que veio, conseguiu uma graça com ele, ela fez esse ponto Pai Gaspar. Ela fez. Hoje talvez ela nem viva mais, porque ela já era bem de idade. Ela fez esse ponto em homenagem ao Preto Velho, porque ela foi agraciada através do Preto Velho. Então podemos considerar que é um templo de 56 anos de existência. Isso. Mais ou menos mais 56 ou menos isso aí, anos. 56 anos.
existência. Hoje, quantos médiuns tem na corrente? Que é uma casa grande, né? Nós temos mais ou menos em torno, assim, nativos, uns 200. 200 médiuns. Uhum. E as sessões acontecem? As sessões acontecem na quarta, quinta e sexta à noite, segunda à tarde, que são passes e consultas, e na segunda à noite tem o desenvolvimento mediúnico. Então se divide em grupos, né? Então tem o grupo da quarta-feira, o grupo da quinta, a gente divide as pessoas, os médiuns assim. Muito bem. Que é na Avenida Rossetti, né? Isso, na Avenida Rossetti, 260, no bairro Pio Décimo. Que tem uma ervanária que se chama Tupinambá. Muito bem. Uma curiosidade, esses 200 médiuns, todos filhos da Mãe Nita, iniciados pela sua mão. Sim, aham. Elas iniciaram com a avó. E eu também com a avó, né? Depois continuamos com a mãe, a minha irmã com a avó. A gente desenvolveu com a avó. É uma família grande, né, Mãe Nita? Pesa nas costas da senhora. Uma responsabilidade. Grande. Muita, né? Muito bem, então vamos listar os nossos apoiadores, depois vamos trazer outro tema, vamos continuar aqui com as nossas ilustres visitas, né, no programa, ilustres convidados. Estamos aqui com a Mãe Nita, Mário Sérgio e também Maristela, que é do Centro de Umbanda Pai Gaspar Alvorecer da Jurema, um centro tradicional na cidade de Caxias do Sul, hoje aqui presente no programa Voz da Umbanda. Vamos listar então, Diego de Baralondê, os nossos apoiadores e já retornaremos. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Automecânica Medeiros, situada na Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Reino de Ogum Onira, situada na Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Muito bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda. Hoje uma chuva torrencial aqui no bairro Sagrada Família, pelo menos nós estamos ouvindo o som da chuva, o que nos alegra muito, até para tirar um pouco desse calor inusitado no mês de abril. Falando em abril, no dia 23, nós estaremos com um grande evento em homenagem ao patrono da cidade de Caxias do Sul, Orixá Ogum, às 20 horas, na Avenida Bruno Segala,
perimetral sul, na Praça Babalorixá Lauro de Oxum. O evento começa às 20 e nós temos a intenção de 21h30 já estar encerrando. Ele é bem objetivo, é uma homenagem, até para não se tornar muito cansativo. Nós estaremos lá com muitos convidados e queremos você presente nesse evento para homenagear, para prestigiar, você que é simpatizante, também praticante, dirigente espiritual, nessa homenagem ao Pai Ogum no dia 23 de abril na Praça Babalorixá Lauro de Oxum, aqui na cidade de Caxias do Sul, que tem um monumento a esse orixá. E por isso estaremos comemorando 10 anos da edificação deste monumento, sob as mãos talentosas do artista Valdemar Ferri, que fez essa obra e nos brindou com todo o seu talento, retratando a figura forte, né, poderosa do Pai Ogum. Então, no dia 23 e no dia 24, nós vamos estar concentrados a partir das 14 horas na Praça Dante Alighieri para a procissão. Aí sim, aí a procissão em homenagem ao Ogum, onde nós vamos percorrer as avenidas de Caxias do Sul. Também você é o nosso convidado. Aquela praça tem que estar cheia, tem que estar lotada, tanto no sábado como no domingo. São festividades importantes para o Pai Ogum, é imperdível. E acontece também, agora, a partir do dia 14 de maio, a 7ª turma da Escola de Teologia Umbandista, né? O curso de Teologia, que vai ser no sábado pela manhã, vai ser 10 encontros na FTEC. Depois a Tânia Jobá vai dar de novo as informações de valores e tudo mais. Mas tem uma reportagem que eu quero compartilhar, trazer aqui à mesa, que saiu no jornal 0 Hora deste domingo, que é a reportagem no Foco. E diz assim, reportagem de capa: onde estão os católicos? A cena testemunhada por 0 Hora durante uma missa em São Pedro da Serra traduz o que as pesquisas e religiosos já perceberam. O brasileiro deixou de se identificar automaticamente com a Igreja Católica. Os fiéis remanescentes sentem-se isolados no que definem como uma sociedade pós-cristã, na qual estariam em transformação valores que alicerçaram o país. Quem sabe a história do Brasil foi toda ela pautada pela influência forte da Igreja Católica. Nascidos à sombra da cruz, diz a reportagem, o país construiu sua identidade e seus valores sobre os alicerces da Santa Igreja Romana. Ser brasileiro e ser católico era praticamente a mesma coisa. Não é mais. Perto da metade da população já não se considera rebanho do Papa. E os que ainda se filiam à religião, grande parte não praticam e mal a conhecem. É uma mudança cultural profunda, com potencial para reconfigurar a própria alma da nação. A reportagem, ela é uma reportagem muito interessante. Aparece a igreja aqui, segundo o que diz o jornal de São Pedro, vazia. É algo que, né, inusitado. É aí que diz assim, mais ou menos o seguinte na reportagem. Pedro Álvares Cabral ordenou que se erguesse um altar na praia da Coroa Vermelha. Convocou seus capitães a passar das caravelas para batéis e desembarcou na faixa de areia. Era um domingo, dia do Senhor, sob a bandeira de Cristo. Cercado pela exuberante vegetação tropical, o frade franciscano Henrique Soares de Coimbra pregou o Evangelho. Falou da cruz e da nova terra na qual ela acabara de chegar e entoou a missa. A primeira celebrada nesta parte do mundo. Olha a data, 26 de abril de 1500. 26 de abril de 1500 foi a primeira missa no Brasil. Durante a maior parte dos 5 séculos seguintes, o país e a religião permaneceriam indissociáveis. Com a licença papal concedida aos portugueses para explorar o Novo Mundo, estava condicionada a expansão da fé. Colonização e evangelização confundiam-se. Com o conquistador vinha o padre. O amálgama entre Brasil e catolicismo foi tal
que até a proclamação da República em 1889, Estado e Igreja mantiveram-se fundidos no regime conhecido como padroado. O país se fez ao redor de igrejas construídas na praça central de cada cidade ou vilarejo. Aprendeu as primeiras letras em escolas geridas por padres e freiras. Formou seu imaginário escutando as histórias dos personagens do Antigo e Novo Testamento. Construiu toda uma cultura baseada no alicerce dos valores católicos. Em 1940, meio século após a separação entre Igreja e Estado, 95% dos brasileiros se declaravam seguidores do Papa. Nada mais, nada menos que 95% de seguidores. Agora, passados 516 anos do primeiro domingo de missa, esse país não existe mais. A maior nação católica do mundo já não é tão católica assim. Pela primeira vez na história, talvez, já nem se possa mais dizer que o Brasil é um país católico. Essa é uma transformação significativa que vem sendo anunciado nas estatísticas há mais de 40 anos. Eu não vou ler toda a reportagem, mas acho importante sublinhar algumas coisas. Durante esse período, a proporção de membros da igreja na população despenca cerca de 10 pontos percentuais a cada década. Em 1980, eles ainda eram 89%. Passaram rapidamente a 83,3% em 1991, 76,6% em 2000 e 64,6% em 2010. O próximo censo ocorre apenas daqui a 4 anos, mas especialistas acreditam que ela vai flagrar a continuidade desta tendência. A dúvida é apenas quanto o tamanho do tombo. Então veja que a Igreja Católica sai da sua hegemonia com força total no Brasil e começa a se fragmentar aí o povo brasileiro em outras práticas religiosas e até mesmo sem nenhuma prática. Houve, é verdade, um crescimento espantoso das igrejas eletrônicas, neopentecostais, a igreja evangélica, a partir de 1978, 79, sobretudo. Mas também nós temos que registrar que as religiões afro-brasileiras, a partir de 1990, começam a ter um novo crescimento, que até então estavam diminuindo. Mas a partir de 90 há um novo salto quântico, eu diria, nas religiões afro-brasileiras. E eu pergunto ao Hipácio de Bará, que realidade é essa, Hipácio? O que está acontecendo com a Igreja Católica? É um mundo em transformação, né, Pai Saul? Como o senhor disse, uma quebra dessa hegemonia da Igreja Católica, que desde o descobrimento do Brasil, 4 dias depois de desembarcarem, né, no Brasil, já estavam rezando a primeira missa. E aí dividiu o poder com o Estado, comandando, governando, tomando decisões. Só que isso não se sustentou. Se agigantou, mas uma estátua de ferro com pés de barro, né? Não suporta. E aí isso começa a desmoronar a partir de agora. Claro que existem outros fatores, né? A concorrência, por assim dizer, das igrejas evangélicas, mas também o despertar do povo de matriz africana, dos afro-umbandistas, que estão se tornando conscientes cada vez mais e se assumindo como tal, né? E se declarando, dizendo: eu sou umbandista, eu sou do candomblé, eu sou do batuque, eu sou do xangô, enfim, das mais diversas correntes. E eu considero isso como positivo, extremamente positivo, né? Porque nós precisamos realmente desconstruir essa imagem de que somos minoria ou de que não temos expressividade, né? Precisamos nos contrapor a esses números que o censo nos aponta aí, né? Dizendo que somos aí em torno de 1% da... Isso não é verdadeiro, né? Mas é preciso fazer um trabalho de conscientização muito sério, né? Que aliás já existem umas campanhas nos últimos anos nesse sentido, né? Quem é de axé, quem é de umbuza, quem é de saravá, diz que é, né? Não há por que se negar. Já não precisamos mais, né, negar a nossa essência. Temos que
nos orgulharmos disso, né? Então, agora a Igreja Católica está correndo atrás, na verdade, né? Vemos aí o Papa Francisco aí com mudança de posicionamento, né? Revendo a opinião da Igreja com relações a certos assuntos, né? A questão da homossexualidade, da nova estrutura familiar, enfim, porque houve uma debandada, né? Porque os tempos mudaram, as pessoas, a realidade é outra, e a Igreja Católica está sentindo esse baque, realmente. Só para seguir no raciocínio do baque, mas um baque econômico também. Quem vê a foto, né, da catedral, a igreja de São Pedro, imensa, com 10, 12 fiéis sentados, há de lembrar, né, quando as igrejas eram cheias e quando passava a caixinha de coleta, e agora, né? Os recursos também para a igreja, embora a gente saiba, né, do poderio econômico que ainda tem a Igreja Católica, mas é algo que começa a ruir nesse quadro, né? Maristela, tu que és pós-graduada em teologia, né? Teologia. Não, ensino religioso. Ensino religioso, né? Da Católica Domus, né? Da UCRA. Tu acha que isso tem alguma coisa a ver com a secularização? Qual é a tua opinião sobre esse movimento? Eu vejo assim que o cristianismo, né, ele, em nome dessa fé, em nome desse Deus, ele teve as cruzadas, ele dizimou muita coisa, muitos povos, os indígenas mesmo. Quando chega aqui no Brasil, ele impôs a sua religião e os negros, enfim, também tiveram que fazer todo esse sincretismo em cima da religião deles para poder omitir a religião que eles trazem da África. Então, eu vejo que o cristianismo ele se perdeu, né? Ele acabou se usando muito conservadorismo e agora o Papa Francisco vem, que nem foi falado, para dar uma cara nova à Igreja Católica. Vamos ver se ele vai conseguir, então, mais fiéis, né? Mas aquilo que a gente falou, a gente tem que realmente ter esse compromisso de ser umbandista, não ter vergonha de ser umbandista. Ainda temos preconceito, sim, temos pessoas que não sabem o que é Umbanda. Mesmo na minha escola, lá, tem muitas igrejas evangélicas. E a gente ouve os alunos dizer, tu é de Saravá, tu é do diabo, então ainda tem muito preconceito. Né? E as igrejas evangélicas, as igrejas eletrônicas, elas estão aí para arrebanhar um grande número de fiéis. Foi um estrondo, né? E... Saravá. Na verdade, Marcelo, desculpe interrompê-la, mas as igrejas evangélicas hoje estão se valendo de uma estratégia histórica, secular, claro, da própria Igreja Católica, né? Que é de desqualificar a religião do outro para se fortificar, se construir em cima, né? E não é por aí. Demonizar o outro, né? Então hoje a gente está vendo que essa desqualificação da religião do outro é o que a Igreja Católica está tendo, né? Hoje em dia, depois de tanto tempo, o afastamento dos fiéis. Então, o tempo vai mostrar que não é desqualificando a religião do outro que tu vai, né? Não sei se respondi a tua... Sim, quando tu diz que, na tua opinião, né, o cristianismo se perdeu, eu diria, eu não sei se foi achado, tá? Porque essas roupagens todas que têm a prepotência de representar, por exemplo, como nós temos na Igreja Católica... Então há o entendimento que Pedro foi eleito como o primeiro Papa, aí depois da sucessão, né, sucessivamente vai acontecendo então a transferência de um cargo quando um morre e tudo mais. Mas essa pretensão de representar Jesus, o cristianismo, eu tinha uma atividade quando eu fazia filosofia com um professor saudoso Lino Casagrande, dizia sempre assim: o cristianismo não chegou até nós. Eu acho que ele tem razão. Então essa prepotência, o cristianismo, pelas práticas, e tu listou algumas, isso não é cristão.
todo esse genocídio passado que a igreja teve por trás. Não é cristão, não mas é cristão. Eles achavam que era, né? Em nome de Deus eles acabavam, né? Por isso nós pensamos, será que eles realmente encontraram o cristianismo na sua fonte, na sua essência, como deveria? Parece que não. E agora está aí o resultado. Existe uma ideia, inclusive na Europa, em que estão se voltando à secularização, ou seja, buscar fora da igreja, fora das instituições religiosas, uma conduta mais voltada ao aspecto ético, né, moral, mas não necessariamente tenha que estar dentro da igreja. Então uma relação mais direta entre os seres humanos e deixar as coisas do sagrado, de Deus, numa outra instância. Me parece que a Europa incorporou essa nova forma de interpretar, de se comportar, e isso os distancia dos templos, entre eles a Igreja Católica. Ainda há pouco tempo saiu uma estatística que o número de cristãos no mundo, nós temos aí aproximadamente 7 bilhões de habitantes na Terra, que o número de cristãos provavelmente chegaria perto dos 2 bilhões, né? 2 bilhões de adeptos. Não sei se sustenta ainda. Enquanto que o Islã já estaria com 1 bilhão e 800 mil adeptos. Quer dizer, logo vai engolir o cristianismo. Sobre o Papa Francisco, me parece, ele vem trabalhando sim, até para quem não é católico, a gente acaba acompanhando, porque as redes sociais atualizam, enfim. Mas ainda esse ano, acho que é 1 mês e meio, 2 atrás, quando ele esteve na Rússia, ele assinou, junto com o dirigente da Igreja Ortodoxa, um documento em favor da família padrão, né, da família tradicional, em defesa disso. E essa semana ele já, eu não li, mas ele escreveu, vi na televisão, ele escreveu algo pedindo aos sacerdotes da Igreja Católica que acolham, né, gays, lésbicas, sem discriminação, que acolham casais de segundo matrimônio. Então, existe tentativas, né, embora pareçam contraditórias, mas fica um pouco também, eu me coloco na posição do católico, até porque fui no passado, fica um pouco desconexo, né? Assinar um documento, depois é importante e louvável repensar, mas me parece um pouco perdido, né? Fazendo esses pronunciamentos públicos e sem tirar nenhum mérito do Papa Francisco, porque quem sou eu para fazer, mas há aí também um apelo midiático, né, em torno desse Papa. Já foi algo que a Igreja Católica experimentou com sucesso, né, com o João Paulo II. Então, entendo que alguns católicos talvez se sintam perdidos nesse novo rumo, né, sobretudo os mais tradicionais. E aqui dando continuidade na reportagem, influência do Vaticano. E aqui falando então das várias fases, né, da influência da igreja no Brasil, nós estamos falando do nosso país, que acaba repercutindo no mundo, diz assim: uma outra diferença é que até o século XX a presença institucional do Vaticano no país era rarefeita por causa da união entre igreja e Estado, que na prática significava uma tutela da igreja pelo Estado. Isso levou a um tipo peculiar de catolicismo com matizes populares, resumido no adágio, muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre. Após a separação entre igreja e Estado, o Vaticano tomou as rédeas e inundou o país de sacerdotes europeus. Os mais velhos lembram de uma das características do clero era o português mastigado com sotaque. A institucionalização criou um conflito. Houve perseguição àquele catolicismo popular trazido pelo colonizador português. Era um catolicismo que não seguia os trâmites doutrinários e os rituais estabelecidos. O clero criou uma série de embaraços
e tentou enquadrar este catolicismo baseado na relação direta com os santos. Então veja que a Igreja, nessa seu longo percurso, e muitas vezes talvez tenha se sentido despreocupada e até uma certa arrogância, achando que esse quadro jamais mudaria, né, pela sua forte influência no mundo. E no Brasil, que até pouco tempo listava como a pátria do catolicismo, pátria do evangelho, mas sobretudo católico, começa a perder aí um rebanho, né, significativo. Imagina, são de 95% para chegar a 63%, já vai mais de 30%. E o próximo censo vai dar, provavelmente, um outro resultado. Então teremos aí, possivelmente, 50% a menos de católicos nos próximos anos. Mais ateus, talvez, mas também mais praticantes de outras roupagens, entre elas que vieram para o as nossas práticas religiosas, o afro-umbandismo. Eu tenho certeza que vai aumentar o número de adeptos. Não ficaremos mais naquele, não é nem 1%, é 0,3% que eles colocam para nós como fatia de adeptos das nossas práticas religiosas. O que tu acha disso, Mário Sérgio, tu como pesquisador? Eu acho que a Igreja Católica ela teve um dos últimos grandes líderes, foi o João Paulo II, né? E eu acho que ele era carismático e ele sustentou muito a Igreja Católica. Logo depois com a saída dele, o Ratzinger assumiu, e o Ratzinger, eu acho que ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu manter o mesmo carisma do João Paulo II. Agora, se nós formos analisar esse número que o pai só colocou, mesmo assim, ainda existe um número inexplicável aí, porque esse número ele é muito grande, né? Ele é muito grande nas religiões. Eu espero que esse 0, alguma coisa que está para nós realmente não seja 0, alguma coisa, e sim um número mais representativo, não? E esperamos também que a Umbanda realmente ela assuma, né, e ela congregue e seja mais reconhecida. É isso. Muito bem, estamos falando de acordo com o que está na reportagem do 0 Hora, né? Traz uma matéria muito interessante aqui, pertinente para o programa Voz da Umbanda. Título de capa: Onde estão os católicos? Nós já falávamos sobre isso há muito tempo, e agora o 0 Hora vem corroborar aquilo que nós já pensávamos e percebíamos sobre a religião católica. As igrejas começam a ficar vazias, o que é muito comum ainda, né? A pessoa vai casa na igreja, nem conhece o padre, né? Vai na igreja, batiza na igreja. Existe todo aquele ritual, né, do status, né, tradicional, da cultura, sobretudo aqui italiana, tem que passar pela igreja para se valorizar. E acontece ainda algumas coisas, inclusive no meio religioso, afro-umbandista, às vezes alguns casam ainda na igreja e fazem o encaminhamento depois que a pessoa parte na igreja católica, que para nós é uma afronta. É uma afronta isso. Porque se é uma religião, por que não usa os nossos recursos, usa os nossos sacramentos, temos que depender do sacramento de outra religião? Não tem porquê. Não tem porquê. Mas nós vamos continuar. Quer falar? Complementar o que o senhor acabou de colocar aí, né, que no nosso meio religioso, com muito pesar que a gente vê, né, casos de lideranças de babalorixás e alorixás que quando fazem a passagem, a família não concorda, né, com os ritos da nossa religião, e aí quem faz encomenda o corpo, enfim, que faz o desligamento é um padre católico. Não há nenhum sentido, né? Não há nenhum sentido. Nós temos os nossos rituais de batismo, de casamento, né? E de passagem também. E as pessoas precisam entender que não é a Igreja Católica que vai dar
a legitimidade para isso, né? Inclusive até já houve casos da justiça reconhecer, né, as certidões de batizado e de casamento, né, que depois não eram aceitas até então, né? Feitos em terreiros de umbanda e de batuque. Então nós temos os nossos rituais e são válidos e têm que ser respeitados. Porto Alegre, por exemplo, uma mulher que era casada, senhora casada dentro da lei da Umbanda, e o marido veio a falecer e ela procurou os direitos dela dentro da Umbanda e ela ganhou. Só em Porto Alegre. Só que eu não gravei assim, mas faz muito tempo isso. Eu tenho conhecimento desse caso. Inclusive eu acho que até o Babadiba, que é o meu babá, participou desse processo, foi uma das lideranças. Ele era da CEDRAB, da Congregação em Defesa das Religiões de Matriz Africana, e que chamou para si a responsabilidade de buscar judicialmente essa reparação para ela. Eu vou fazer só mais um comentário. Assim, eu acho assim que nós, umbandistas, todo ser humano, devia de ser como eu e a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 88 anos, ela já vai fazer 89. Ela é ministra da igreja Nossa Senhora de Fátima há mais de 20 anos. Nossa Senhora de Fátima lá no em Canoas, bairro Fátima, Canoas. E ela é ministra, ela já me comentou uma vez, nós falamos, faz um ano e pouco, ela comentou que a igreja já estava, né, porque tem vários horários de missa, e ela é ministra, ela via assim a igreja muito pouca gente. Então, o que ela comentou assim, é que as pessoas, conforme como nós temos agora uma crise financeira, todo mundo, né, de trabalho, e a igreja tira muito mesmo para doar mais, mas a igreja procura guardar o dinheiro para eles lá, porque eles têm cadeira, tem tudo. E a minha irmã, como ministra, ela estudou, ela acha errado isso aí, porque eles têm muito ouro lá. Então as pessoas estão ficando mais espertas, estão vendo que não é tudo aquilo na igreja, né? Então eles se bandeiam para por outros lados, porque eu acho que as igrejas estão deixando a desejar, então escapando das suas ovelhas. E a pessoa procura outras religiões, né? Então eu acho que dentro da Umbanda, para mim, eu sou fanática pela Umbanda. E eu acho assim que é uma religião assim muito linda. Ela nos explica muita coisa, que às vezes a igreja não bota isso para fora. A igreja puxa mais para o lado dela. E um dos motivos que está acabando, que eu acho, comentei com ela, comentou comigo, é isso, que a igreja tinha muito mais para doar o povo, mas não doou, né? Tanto materialmente como espiritualmente, né? Que isso é o trabalho que ela faz há mais de 20 anos, ministra da igreja. Então, ela como ministra já viu essas falhas dentro da igreja. Então, eu e ela conversamos abertamente, tanto quando ela vem a Caxias, ela vai lá tomar o seu passezinho com os pretudéritos, tá bom? Mas nada a ver, nenhuma de nós uma tem preconceito com a outra. Eu jamais, porque minha mãe foi da Irmandade Coração de Maria há mais de 30 anos, né? Desde os 15 até os 30. Então, casou e continuou. Então, eu acho sim que a Igreja Católica, ela deitou muito a lenha em cima das outras religiões. Lá bem isso. A igreja falava, os padres falavam abertamente sobre as outras religiões. E hoje eles estão colhendo o que eles falaram. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este tema e outros importantes. Eu peço ao Diego que coloque mais 2 curimbas. Aí, uma de Preto Velho, outra de Caboclos. Se tiver de Jurema para homenagear, então, os representantes que estão aqui, ilustres representantes do Centro de Umbanda Pai Gaspar, Alvorecer da Jurema.
e também de Preto Velho. Da Cabocla Jurema de Preto Velho. E listar os nossos apoiadores. Você fique aí, já retornaremos. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega a pemba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Pega a pemba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega a peba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Pega a peba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega a peba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Pega a peba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar.
Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Automecânica Medeiros, situada à Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Muito bem, estamos de volta ao programa Voz da Umbanda, uma noite chuvosa que acabou se tornando mais agradável ainda, em razão de tirar aquele normaço que estava fora de época, né? Estamos no mês de abril, mês do Pai Ogum, mas estava muito quente. Esperamos agora que refresque um pouquinho mais, já estamos no outono. E nós falávamos aqui aonde estão os católicos, a reportagem do jornal Zero Hora. Você saiu no Zero Hora porque não é pouca coisa, há uma preocupação da igreja com os seus fiéis. E outra preocupação que a gente sabe da igreja é que eles não conseguem mais formar padres. Existe uma carência de seminaristas, né, de pessoas que queiram seguir a carreira enquanto sacerdotes da igreja. E eu não sei se isso se estende às freiras, mas eu lembro que quando eu era criança existia um número maior de freiras, pelo menos na rua. A gente se identificava pela própria roupagem. E agora nós vemos poucas freiras nas ruas e também uma carência de padres. Né? O número para ordenar padres está tendo uma dificuldade muito grande, segundo a gente ouve dos próprios católicos. Mas tem uma mensagem que vem aí via o WhatsApp do nosso Luiz Bocchese, que é um grande ogã aqui na Casa Branca. Luiz de Oxalá. Saravá, Luiz. Grande. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ele diz assim, lembrando que a crise está matando muitas igrejas neopentecostais. Dívidas com televisão, corrupção de pastores, e os fiéis estão sem vontade de participar de grandes coletas para liberar o Espírito Santo. E o medo de assaltos também assusta quem frequenta. Na igreja de Lourdes, várias pessoas foram assaltadas já. Fica aí, então, a contribuição do Luiz. Obrigada, Luiz. Dá para te repetir mais a mensagem dele? Repetir? É. Toda a pessoa. Vou repetir, então. Lembrando que a crise está matando muitas igrejas neopentecostais. Dívidas com televisão, corrupção de pastores, e os fiéis estão sem vontade de participar de grandes coletas para liberar o Espírito Santo. E sobre a Igreja Católica, ele diz, e o medo de assaltos também assusta quem frequenta. Na Igreja de Lourdes, várias pessoas foram assaltadas já.
Eu acho que essa informação obrigado, Luiz Boquese de Oxalá, nos envia sobre as pessoas não quererem mais, de forma tão passiva, dar as cultuosas contribuições às igrejas. Acho que isso é extremamente positivo. Está na hora do povo também despertar, né, a sua consciência para esse exagero que acontece nas igrejas. Olha, construir um templo no valor de 680 mil, quase 680 milhões, olha, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E da onde vem esse dinheiro? Das coletas. Então há muito desvio. Eu espero, sinceramente, que venha a Receita Federal, que haja uma lei, né, e possa a Receita Federal se beneficiar, para que as instituições religiosas paguem impostos também. Nós vamos pagar, mas com certeza essas igrejas eletrônicas vão ter um rombo no orçamento deles, porque vai ser um valor expressivo, que eles vão ter que... Porque toda declaração vão ter que se explicar, e agora eles não declaram. Então há uma troca, o dinheiro que entra para a igreja vai para a emissora, da emissora volta para não sei aonde, e aí... Então isso, eu vou dizer, não sei se não vai se aproximar aí da Lava Jato. O grande desafio agora, né, Pai Saulo, é via política, né? É se aprovar essa lei de tributação para as igrejas. E com essa bancada católica, evangélica, né? Como é que vai se passar um projeto desse, né? Que vai doer no bolso deles. Porque as igrejas nada mais são do que caça-níqueis, né? O faturamento deles não tem nem como né, mensurar isso, né? Eu estava vendo essa semana uma reportagem, a Bandeirantes, por exemplo, a rede Bandeirantes, 300 milhões de reais por mês, é o que as igrejas botam dentro da emissora. Porque eles têm, passou das 10 da noite a programação até às 6 da manhã, a igreja, a noite toda. É muito dinheiro. É dinheiro, né? Porque isso, a base de quê? Quem é que sustenta isso? É o fiel, que ele compra a teoria da prosperidade. Aí são isso que as igrejas estão vendendo. Os caras fazem contribuições, desde um vale transporte até uma quantidade vultuosa em dinheiro, para que o Senhor lhe dê em dobro, né? Exato. O senhor pastor e o senhor bispo, porque na verdade o cara continua pobre, miserável. As pessoas que entraram na justiça, né, reclamando que foram ludibriados, que doaram apartamentos, doaram carros, né, doam 10% do seu salário todo mês, e ainda mais a fogueira santa e mais ou não sei o quê, sabe? Então, como é que vão controlar isso? Só aprovando esse projeto de lei que, para passar, não vai ser fácil. Com a bancada evangélica lá, a bancada católica, não vai ser fácil. Mas bem, diante desta notícia, da pergunta que é muito pertinente colocada no jornal Zero Hora, onde estão os católicos, e aí se confirma o esvaziamento das igrejas, nós enquanto umbandistas, né, afro-umbandistas, nos perguntar, e há aumento nos nossos templos? Será que há? Está havendo aumento ou diminuição nos templos umbandistas? O que vocês acham? Está aumentando ou está diminuindo dentro dos terreiros de Umbanda, Candomblé, Batuque, o número de pessoas? O que vocês pensam? Eu penso que há um aumento. Mãe de senhora, por favor. Sem interrompê-la. Está aumentando. Eu acho assim que todas nossa religião África brasileira, né? Todas está aumentando, né? Eu vejo lá no centro como vai gente em busca de saúde, de trabalho, de tudo. Então eles estão buscando muito. E quem sabe através desse povo vai crescer mais a nossa Umbanda, porque eles vão vendo, né, que nós precisamos de muita gente para batalhar junto. E eu acho que cabe aí a Umbanda, dentro da sua proposta, né, manter-se firme na questão
do ser e não do ter, né? Que a Umbanda não promete a prosperidade, não vende a prosperidade, não comercializa a fé, né? E as pessoas estão tomando consciência de que é muito mais importante hoje ser do que ter. Nada de acumular, né? De se guardar coisas, porque caixão não tem gaveta, já diz aquele velho ditado, né? Acumular para quê? Se amanhã você passa para o outro lado e vai deixar tudo aqui. Então, qual é o sentido da vida, né? A Umbanda não promete riqueza, fortuna. Embora as pessoas tenham essa carência, esse imediatismo de querer resolver seus problemas, né, financeiros e dentro de um terreiro, mas não é ali. A proposta não é essa, né? Na nossa entrevista com a mãe Nita, eu fiz uma pergunta que é bem para o momento. Eu perguntei para a mãe Nita e eu perguntei com um esperando que ela me desse uma outra resposta. Quando eu perguntei para ela o que ela espera e um dos desejos dela do Centro Pai Gaspar Alvorecer da Juventude. E eu esperava a resposta da mãe Nita, uma reestruturação do templo, né, enfim, da nossa casa, a construção de um novo, né? E qual foi a resposta que a senhora nos deu, mãe Nita? A senhora se lembra? E se a senhora não se lembra, eu me lembro. A mãe Nita falou que o que ela mais quer é que as pessoas elas saiam, né, mãe? Que elas saiam satisfeitas com o que a gente faz em detrimento da caridade, do amor e da paz. Não foi isso que a senhora respondeu? Não foi bem nas suas palavras, mas... E isso me tocou, sabe? Porque eu por vir de outras religiões, inclusive da católica e da luterana, nada contra, mas a vontade da gente era sempre de construir, né, e buscar recursos para arrumar templos, né, enfim, ter mais, diria, de repente, um pouco mais talvez de conforto também, né? E eu pensava que a mãe Nita iria responder dessa forma, e ela respondeu completamente diferente. Porque a filosofia da Umbanda é essa, né? A gente não... a gente não... Na realidade, o que a gente faz é uma troca, né? A princípio. A dedicação, sim, essa é grande, né, mãe Nita? A dedicação é grande. Mas era isso, claro. Mas eu também penso que está aumentando. Haja a quantidade de templos que estão sendo abertos, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e nas palavras do nosso querido Babadiba de Porto Alegre, que ele me traz um número aterrador, que eu fiquei assim, meu Deus, 65 mil casas. Olha, 65 mil casas num estado onde tem 11 milhões de habitantes, é casa, hein? 65 mil casas é uma coisa que fica petrificado, né, por essa quantidade. Então, e se comprova, inclusive falando com o presidente da Afrobras, o querido Jorge Berardi Xangô, ele dizia que o número de casas de batuque está aumentando. Não de Umbanda, de batuque, no estado. Claro que também eu acredito que a Umbanda esteja aumentando, é verdade. Nós pegar o estado de São Paulo, por exemplo, a Umbanda deu um salto quântico lá em termos de qualidade e quantidade de casas, aumentou bastante. Só o saudoso Rubens Saraceni botou numa época, saiu numa revista, 7.777 adeptos, né, de um curso, acho que era da magia da divina, não sei do que lá, mas 7.777, saiu na revista Veja, acho, isto é, 7.777 pessoas fazendo um curso de formação com ele. É gente, né? É gente. Então, numa sessão pública que ia na casa dele de 1.500 a 2.000 pessoas para tomar passe, é muita gente, né? Então a Umbanda, realmente, eu creio que houve um crescimento a partir de 90, da década de 90 para cá. E no Rio Grande do Sul, o estado que, aliás, nós já falamos muitas vezes,
e não é uma estatística que a Associação de Umbanda fez, é uma estatística feita pelo IBGE, é o estado que mais se pratica as religiões afro-brasileiras no Brasil. Bom, então nós temos que fazer um raciocínio, né? Um raciocínio lógico. Se é a que mais tem no Brasil, significa que é mais no mundo. Então é o estado que mais se pratica no mundo o afro-humanismo, não é pouca coisa. Então nós temos uma população, sem dúvida nenhuma, que sai do 0,3%. Não cabe assim. O que falta talvez as pessoas se assumirem, sem medo, dizer eu sou umbandista. Eu não tive ainda o prazer de receber o censo na minha casa e perguntar sobre religião, porque eu não preciso nem dizer, porque a placa que tem ali eles vão deduzir. Mas há muitas pessoas que ainda se definem como espíritas, ou espiritualistas, né, ou católicos não praticantes, mas praticam outra. Não pratico a católica, aí fica nisso, mas está lá no centro de Umbanda toda semana. Então esse é um problema que nós enfrentamos, mas eu ainda tenho muita esperança que nós vamos sair desse 0,3 no próximo IBGE e pular para um número mais expressivo, percentual, um número percentual maior no próximo IBGE, que vai ser em 2020, né? 2020. 2020, porque é 10 em 10 anos, né? Foi 2010 o último. Então 2020 agora surge a nova interpretação, né? A nova computação, os novos dados do IBGE. Esperemos que nós sejamos agraciados com um número aí de 70% de praticantes. Pai Saul, quantas casas a Associação de Umbanda Caxias tem filiadas? Hoje ela perpassa um número de 240. Né? 242 casas filiadas. Nós temos a ideia que em Caxias do Sul se aproxima de 500 casas, né? 500 terreiros, entre Umbanda, Batuque, Quimbanda, toda essa roupagem afro-brasileira aqui em Caxias do Sul chega próximo a 500 casas. E a associação tem o prazer de ter 242 casas. Metade. Eu queria mandar um abraço para a Neisa dos Santos Alves. Nós falamos nela na semana passada, ela foi filha da mãe Selma. Agora eles estão abrindo uma terreira, Ilê Filhos da Mata, estão começando, né, com a terreira. E ela manda uma mensagem aqui, um abraço a todos que vão estar na praça no dia 23, para que possamos conhecê-los, né, os filhos da casa. Também ela está divulgando o curso da terreira dela, ela mesma vai fazer o curso, né, de teologia. Então mais uma terreira aí abrindo, Ilê Filhos da Mata. Qual é o endereço? Ela não me passou, mas é aqui em Caxias. Caxias do Sul. Ilê Filhos da Mata, dirigente? Eu não sei, eu tô falando pelo nome da Neisa dos Santos Alves, que é filha da casa. Eu não filha sei, da casa. Não. Bacana. Ela mandou uma mensagem. Obrigado. Então, a Neisa aqui, né, além de participar conosco do curso da ITU, para que a casa venha se filiar à associação, né, Pai Saul? Será um prazer. Precisamos somar, né? Então fica o convite para que venham para conhecer. Exatamente, vamos aumentar esse número aí, né? Prazer. Temos que engrossar as fileiras. Será um prazer. O outro problema, claro, que a associação enfrenta é o número de inadimplência, né? Que é muito grande, assim, o pessoal se filia, mas depois eles dão uma sumida, né? É muito grande a quantidade de pessoas que somem, assim. Mas nós estamos buscando, desde 25 de dezembro de 1995, mas na verdade foi em 1996 que nós nos tornamos mais efetivos. Então 20 anos aí vai se fazer agora em dezembro, 20 anos de luta em nome da Associação de Umbanda Caxias para afiliar, para fazer eventos, fazer atividades em nome da religião. E algumas coisas já foram feitas. A bem da verdade, muito ainda há que se fazer, mas algumas coisas já foram feitas. Então Caxias do Sul também tem uma característica muito interessante. Tem muito bons dirigentes. É uma cidade que reúne boas casas. Tá? Tem um número expressivo de casas boas em Caxias do Sul. Isso nos coloca num nível de praticantes muito bom a nível nacional. E por isso nós queremos convidar a todos para estarem agora
no dia 23 e dia 24, dia 23 no Monumento, no dia 24 na Praça Dante Alighieri, no dia 23 então no Monumento ao Orixá Ogum, 10 anos do Monumento, no dia 24 uma caminhada, uma procissão em homenagem ao Ogum. E os valores? Eu só queria mandar um abraço para o Maurício Melo Mologum, que ele manda uma mensagem aqui na fanpage da rádio que o programa está maravilhoso. E João Batista Corso também diz salve, o programa está ótimo. Nosso abraço então a vocês. Falando da ETU, Paissaú, dos valores da ETU, a gente há 3 anos mantém o mesmo valor do curso, desde 2013, não é alterado, e decidimos também por conta da crise não alterar. Então, R$215 à vista ou 3 vezes de R$80, né, para facilitar. Não precisa pagar nada antecipado, a gente no primeiro dia de aula, né, conversa e vê como que é a melhor forma de pagamento, né, dos alunos. Então é esse valor, repetindo, R$215 para quem pagar à vista ou 3 vezes de R$80. Aí no primeiro dia conversamos sobre isso. Vale até o caderninho, né, Paissaú? O valor é bem acessível. Isso mostra que, diferente dos nossos irmãos evangélicos, nós somos mais caridosos, né, despojados, fraternos, e queremos oferecer aos nossos irmãos e irmãs um curso de teologia, não é de formação sacerdotal, não é essa a ideia. Então queremos compartilhar com você esse espaço para uma profunda reflexão sobre temas muito importantes sobre a Umbanda. Por exemplo, a origem da Umbanda, ervas na Umbanda, orixás na Umbanda, mediunidade. Então, a Umbanda cantada, são várias coisas, vários temas que são pertinentes para uma reflexão e, sobretudo, para as pessoas que querem desmistificar coisas relacionadas à Umbanda. Tem muitas falas e conceitos criados que não tem nada a ver com a Umbanda. Então, nós queremos desmistificar essas construções, desconstruí-las, e ressignificar para você o que realmente é a Umbanda e para que ela veio. Qual é a razão de existir a Umbanda? Já que tem tantas religiões, por que a Umbanda surge em 1908? Tem um propósito atrás disso. E esse propósito é do astral, das esferas mais elevadas da espiritualidade. E nós queremos compartilhar isso com vocês. Então, imperdível, dia 14 de maio, primeira aula na FTEC, às 8 horas da manhã. A origem da Umbanda, e depois nós vamos dar uma continuidade. A Maristela ficou com o tema entidades na Umbanda, é isso? Entidades na Umbanda, é um assunto que ela gosta bastante, então nós vamos estar felizes. Os facilitadores estão, cada um com a sua disciplina, né, para trocar, para trazer informações aos nossos inscritos no curso de Teologia Umbandista. Muito bem, mas como nós estamos hoje com as ilustres visitas, em respeito à nossa Mãe Nita, do Pai Gaspar Alvorecer da Jurema, nós vamos encerrar o programa um pouquinho mais cedo, porque eu sei que ela está com um problema na coluna, e isso dói. Quem já teve problema na coluna sabe o quanto dói e quanto é desconfortável ficar sentado muito tempo. Então nós vamos listar os nossos apoiadores e voltaremos para as considerações finais. Pode ser, Diego? Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos.
Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras. Enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543220. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Muito bem, estamos de volta ao programa Hoje Voz da Umbanda. Trouxe um convite para a sétima, você adentrar, ingressar na 7ª turma do curso de Teologia Umbandista, que começa no dia 14 de maio. Também participar no dia 23, na homenagem aos 10 anos do Monumento Orixá Ogum. No dia 24, a procissão, na Praça Dante Alighieri, para a concentração. E falamos sobre onde estão os católicos. Falamos da história do Centro de Umbanda, Pai Gaspar Alvorecer da Jurema, um centro tradicionalíssimo aqui da cidade de Caxias do Sul. E vamos encerrar. Vamos às considerações finais, permitindo então que a mãe Nita se despeça do programa. Pode falar aí mesmo, não tem problema. Dê o seu recado, seu boa noite aos nossos internautas. Depois, na sequência, eu já deixo a Maristela e o Mário Sérgio, depois o Ipasso e a Tânia. Bom, eu me despeço dando uma boa noite a todos vocês e estou muito agradecida por estar aqui essa hora, podendo falar, vocês ouviram a minha voz, e eu só agradeço a Saúl por essa oportunidade e vamos fazer crescer a nossa Umbanda cada vez mais. Procure as suas religiões com amor. Muito obrigado, mãe Nita, dirigente do Centro de Umbanda Pai Gaspar Alvorecer da Jurema, tão tradicional. Maristela? O meu boa noite a todos, um saravá, que tenhamos uma boa semana e contamos, com o maior número de inscritos na nossa Escola de Teologia da Umbanda. Contamos com todos. Saravá. Saravá, muito obrigado, Maristela. Agora, Mário Sérgio. Eu pedi licença ao Pai Saúl para o poema, para citar um poema do Paulo Coelho, que eu acho que é importante porque Deus é um único, né? E ele faz parte da nossa vida. Onde diz assim, que Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes usa o cansaço, para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar sobre a água. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Que todos tenham um excelente final de noite, uma semana abençoada e meu saravá a todos. Obrigado pela oportunidade, Pai Saúl. Obrigado a todos. Nós aqui agradecemos. Obrigado, Mário Sérgio, do Centro de Umbanda Pai Gaspar, também a mãe Nita, a Maristela, e o programa sempre está à disposição, quando vocês quiserem, é um prazer. Hipácio de Baragelu, suas considerações finais. Então, mais uma vez, Pai Saúl, agradeço estar vivenciando, esses momentos, tendo contato com pessoas tão importantes dentro desse projeto, desta obra que é a Umbanda, Mãe Nita, uma das pessoas, das mais velhas, dentro de Caxias do Sul, e em tantos anos de sacerdócio. E a gente ter esse contato, isso é muito significativo,
a gente está bebendo na fonte, né? Os nossos mais velhos são os detentores da sabedoria, do conhecimento. E conheciam aqui Mãe Selma, Padrinho Miro. Então eu estou tendo contato com os mais velhos, com a raiz da Umbanda aqui em Caxias do Sul. Isso é muito importante. Para mim tem sido de um enriquecimento, né, pessoal, interior muito grande. E pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, que participem do curso de Teologia da Umbanda, né, que começa no dia 14 de maio. E eu gostaria de pensar um fragmento do ponto, né, que diz que a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Então, para quem é leigo, venha conhecer a Umbanda. Né? Para quem já é de Umbanda, venha saber mais sobre a Umbanda. Venha se preparar mais para a Umbanda. Né? Então, vamos aproveitar que essa oportunidade está aí. E a Umbanda, uma religião nova no Brasil e que não teve a única fonte de propagação, que foi a oralidade no africanismo, né? Já pôde usar de outros instrumentos, como livros, enfim, né? Hoje a gente dispõe de uma série de ferramentas que pode ajudar, nos auxiliar, mas é importante que a Umbanda rompeu, né? com essa coisa de ficar entre quatro paredes. Então hoje a informação ela pode circular por diversos meios, né? Mas é importante ver, participar do curso, a gente olhar no olho um do outro, né? Se tocar, se ouvir, porque esse contato, esse convívio é muito importante, é indispensável dentro da Umbanda. Muito obrigado a todos, que Olorum, Olodumare, Zambi, Tupã, né? E todas as divindades nos deem aí uma semana produtiva, positiva, com muita saúde, e que o grande Orixá, dono dos caminhos, meu pai, Bará, nos dê as possibilidades, as oportunidades de que nós precisamos para crescer enquanto seres humanos. Axé, Saravá. Muito obrigado, e passo de Barajelu, Tânia de Obá. Pastor, eu gostaria só de reforçar, antes de finalizar, os telefones para quem estiver interessado, né, ou para se inscrever diretamente pelo telefone ou para pedir informações. Então, são dois números, 54 9991 3510, eu vou repetir, 54 9991 3510, ou pelo outro telefone, 54 9163 8985, 9163 8985, ou enviando e-mail para etucaxias@gmail.com, etucaxias@gmail.com. Gostaria de reforçar o convite, né? Vou falar os valores novamente. À vista 215 ou 3 vezes de R$80. Tem um coffee break. O Iparce é um excelente padeiro, vai fazer pão. A gente, como amanhã é longa, né? A gente tem um intervalo com o coffee break, e sempre a gente prepara um material, né, em forma de apostila para os alunos também que recebe. Eu gostaria de agradecer aos convidados, né, a oportunidade, e a meu pai Saul, minha madrinha Tânia Regina de Iemanjá, e desejar a todos vocês e a todos os internautas uma excelente semana, meu fraterno Saravá. Muito obrigado, Tânia de Obá, obrigado a todos que estiveram hoje aqui no programa, Diego de Baralodê, sempre muito eficaz na operação do som, e eu renovo meus cumprimentos a todos os internautas que ficaram conosco nesta noite, lembrando que na próxima quinta-feira teremos o programa Segredos da Alma, às 13h30, às 14h30, com a psicoterapeuta transpessoal Remídio Oxum. Domingo que vem, mais uma vez, o programa Voz da Umbanda, contaremos com a presença dos Alabês, né, a Associação dos Alabês de Caxias do Sul. Então, um abraço ao Tuque, que é o cabeça dessa associação, junto com mais 600 caras, isso é muito bom. Nós vamos estar aqui no domingo, tocando umas curimbas e rezas e tudo mais. E no dia 23 esperamos todos para o grande evento em homenagem ao Pai Ogum, e também no dia 24. Então, uma boa noite, um bom início de semana, com a axé de todos os nossos sagrados orixás e todas as sagradas entidades da nossa querida Umbanda. Saravá.